Olá, pessoal, boa noite. É um prazer enorme estar aqui no 30º encontro da Nova Consciência. Eu participo do encontro já há bastante tempo, acho que pelo menos pela metade da existência do evento eu venho participando praticamente quase todos os anos, um outro ano que eu não pude ir por motivo de força maior. Então, para mim é uma grande felicidade poder, né, estar com vocês aqui nessa festa de 30 anos, um pouco diferente de todas as festas que sempre é a cada ano o Encontro da Nova Consciência, porque o Encontro da Nova Consciência é esse evento onde as pessoas se encontram, se reúnem, se abraçam, se reveem, né, ao longo, às vezes, de um ano inteiro. É a única oportunidade que a gente tem de encontrar amigos queridos, né, para passarmos juntos um carnaval diferente, um carnaval conectado com as boas energias, conectado com a espiritualidade, para o crescimento e para a elevação da nossa consciência. Então, o evento, né, o encontro da nova consciência sempre é um encontro de almas, mas também é um encontro presencial, não é? E aí, pela primeira vez, a gente está fazendo esse evento online em função da pandemia. Que bom que temos essas ferramentas que nós podemos usar, não é verdade? Porque apesar da distância e apesar de todas as dificuldades que estamos passamos ao longo do ano passado, que ainda estamos passando, né, no iniciozinho desse ano, essas ferramentas, elas encurtam um pouco a distância. Então, para mim é uma felicidade. Eu estava vendo aqui agora, antes do meu vídeo entrar para vocês, um pouquinho da retrospectiva do Encontro da Nova Consciência, e eu lembrei um pouquinho, né, da primeira vez que eu vi o Encontro da Nova Consciência, que eu era um jovem adolescente ligado com a espiritualidade, e que eu vi esse encontro no programa Mistério da Manchete. Olha quanto tempo faz. E eu não sei se foi, acho que foi a primeira edição que eu vi. Na época eu era bem jovem, né? E eu lembro que eu falei assim para mim mesmo, né? Um dia eu quero estar nesse evento. E pensando que eu iria estar no evento para poder ver, né, e participar e estar ali como todos os ouvintes aprendendo com os palestrantes maravilhosos que passam lá a cada ano, que naquela edição estavam, e eu pude ver isso pelo vídeo, né, na Manchete, que nem existe mais, na extinta Manchete. Mal eu sabia que depois de alguns anos eu iria ser convidado para palestrar nesse evento, e que de lá para cá a minha relação de carinho, de amor com todas as pessoas que fazem parte da ONG, ela fosse crescer ao ponto de eu poder chamar todas essas pessoas de irmãos, de irmãs, e de considerar como se fossem pessoas da minha própria família. Então, o universo ele é muito mágico, né? E não duvidem quando vocês, né, virem alguma coisa na TV e o coração de vocês falarem assim, olha, um dia eu estarei, um dia eu farei, né? Um dia eu quero fazer parte disso, porque para ver como o universo ele guarda, às vezes demora para realizar, mas realiza tudo aquilo que a gente projeta, aquilo que a gente deseja, com a verdade, a pureza do coração. Então, poder estar celebrando esses 30 anos, para mim, também é um pouco de lembrar da minha própria história, lembrar desse início do evento e celebrar todas as nossas conquistas, porque com certeza o Encontro da Nova Consciência é o precursor, né, do diálogo interreligioso e da cultura de paz aqui no nosso país. Então, é uma honra estar aqui hoje para falarmos um pouco da Wicca, não é? Uma religião que também, ao longo da sua história, tem colaborado tanto para implementar a consciência ambiental nas pessoas, a cultura de paz, né? Diminuir a intolerância religiosa nos diferentes lugares onde a Wicca chega, porque a Wicca, que é um nome alternativo que nós damos para as práticas da bruxaria moderna, é uma religião que, ao longo da sua história, foi muito estigmatizada, foi marginalizada, porque, óbvio, né, nós tivemos 2000 anos de propaganda enganosa,
contra a imagem da bruxa, do bruxo, da bruxaria. E temos aí um movimento de aproximadamente 70 anos de uma imagem positiva. Então, 2000 anos não se desfazem, né, de propagandas enganosas, não se desfazem em 70 anos, mas já tivemos grandes avanços e teremos muito, muito, muito mais avanços, né? E o Brasil é um desses celeiros da bruxaria hoje no mundo. Quando eu comecei nesse universo da Wicca, no universo da bruxaria, lá na década de 90, em 1994, 95, naquela época era comum a gente ouvir as pessoas dizendo que não existia bruxaria em outro lugar do mundo que não fosse ou a Inglaterra ou os Estados Unidos, né? Ou seja, não existia, e era o que se dizia, né? As pessoas diziam, não existia bruxaria abaixo da linha do Equador. E que interessante a gente ver que em 20 anos de movimento de uma religião, porque a Wicca ela tem aproximadamente 20 anos de um movimento organizado acontecendo no Brasil, não é? A gente conseguiu fazer com que a Wicca hoje, do nosso país, a Wicca do Brasil, ela se tornasse uma grande referência mundial. Né? Hoje, seguramente, com os Estados Unidos, a Inglaterra, o Canadá e a Austrália, o Brasil é um dos países onde tem maior número de praticantes da Wicca, maior número de wiccanianos, a ponto de nós sermos considerados hoje uma referência. Que maravilha, não é? Uma referência em tantas coisas que o Brasil uma referência na música, uma referência na ciência, na medicina, na odontologia. Também somos uma referência em termos religiosos, com coisas tão lindas que o nosso país é capaz de conceber e manter, como as religiões de matriz africana, né, e outros movimentos tantos que surgiram no Brasil, e também um movimento que veio de fora, mas que cresceu e tomou vida própria aqui no Brasil, que é a religião Wicca. Se você está pegando esse vídeo agora, e se você não sabe o que é Wicca, nunca ouviu falar em Wicca, né? O Wicca, como eu estava falando, é o nome alternativo que se dá às práticas da bruxaria moderna. Quando a gente fala em bruxaria, nós estamos falando em uma religião ancestral, né, dos povos da Europa e que teve a sua revivescência na década de 50, através de uma figura de um bruxo chamado Gerald Gardner. Até 1951 existia uma lei contra a bruxaria na Inglaterra, e exatamente por causa disso, as pessoas que praticavam essa religião, as pessoas que eram iniciadas nesse culto de mistérios, permaneciam escondidas, ocultas, com medo de, eventualmente, irem para a cadeia. E, em 1951, quando essa lei ela é banida, a Wicca ela renasce, ela ressurge através da figura do Gardner, que é considerado o grande pai da Wicca e o grande avô do paganismo e do neopaganismo europeu. E aí, então, essa religião ela ganha uma visibilidade mundial através daquilo que o Gardner veio e compartilhou por meio dos seus livros e por meio das suas entrevistas, dizendo que aquela religião pagã dos povos europeus, né, de culto a divindades ancestrais da natureza e, sobretudo, de culto a uma deusa mãe, a uma figura feminina como criadora da vida, criadora do mundo, que essa religiosidade ainda era praticada por pessoas em pequenos grupos chamados de covens, que são grupos de 13 pessoas que praticam a bruxaria. E aí o Gardner escreveu diversos livros relatando sobre essa religião, não é? Sobre o culto das bruxas da Europa, e isso chegou até a mídia e ganhou, né, os noticiários, ganhou as manchetes dos tabloides, e assim a figura da bruxa moderna, que é bem diferente daquela bruxa ancestral, medieval, né? A figura da bruxa e do bruxo moderno, ela nasce. E aí, na década de 60, vai para a Inglaterra um bruxo chamado Raymond Buckland, que foi muito importante para a bruxaria, e ele leva essa tradição espiritual do Gardner para os Estados Unidos, e
quando a Wicca ela chega nos Estados Unidos na década de 60, ela se mistura ali com aquele caldeirão de coisas que estão acontecendo, que é a segunda onda de feministas, o movimento hippie, e assim a Wicca ela ganha uma plataforma para ela se espalhar e crescer no meio dessas pessoas que estão tentando fazer essa grande revolução que foi tão importante, que deu a cara que hoje o mundo tem. Não é? Essa cara de um mundo livre, que respeita o direito das outras pessoas, não é? Essa cara mais libertária que esperamos que essa onda de conservadorismo que tem acontecido no mundo inteiro não seja capaz de vencer todos esses avanços que a gente conseguiu há tantos anos atrás, né? Através da vida, das histórias, dos sonhos de tantas pessoas que sonharam esse mundo mais justo que a gente vive, né? Mais diverso e por isso mais belo. Então, quando a Wicca ela chega lá, ela se mistura com tudo isso, com esses movimentos todos que estão acontecendo, e até se torna um pouco diferente da Wicca inglesa, que é mais tradicionalista, não é? Essa Wicca americana, ela ali ela ganha uma cara diferenciada, se mescla com as tradições nativas americanas, as tradições indígenas, e aí surge o que a gente chama de bruxaria tradicional americana, que é um pouquinho diferente da bruxaria tradicional britânica, não é? Que tem esse blending mais ligado aos movimentos políticos, né? Às causas sociais, ao ambientalismo, à ecologia, e que é a cara que a Wicca acabou sendo conhecida no mundo, né? Como uma religião alternativa para pessoas que sonham um mundo diferente, não é? E aí, obviamente, dos Estados Unidos para o Brasil é um pulo, como tudo o que acontece, não é? O nosso país, ele muitas vezes se espelha no que acontece nos Estados Unidos, para o que tem de bom e o que tem de mal, como a gente viu aí em termos políticos há algum tempo atrás, não é? E assim, a Wicca, ela chega em solo brasileiro. A gente não sabe exatamente como é que isso aconteceu, qual foi a forma que isso, né, ocorreu para que a Wicca chegasse aqui, mas nós podemos rastrear através das obras, dos livros publicados, que já existia um movimento literário sobre a Wicca desde o final da década de 80, né? E início dos anos 90 também. A gente vê muitos livros sendo publicados, muitos não, mas uma quantidade suficiente para criar um movimento de pessoas que praticavam essa espiritualidade, sendo publicados aqui no Brasil, né? O que a gente tem como marco de verdade desse movimento aqui no Brasil foi uma publicação que saiu na revista Já, do jornal Agora, né? Eu tenho até essa revista aqui, que foi falando bruxaria, né? Às vésperas do terceiro milênio, 200 feiticeiros espalham seus encantos por São Paulo. Essa revista saiu no dia 4 de maio de 1997. E ela trouxe uma pessoa que foi muito importante para o movimento da bruxaria no Brasil, que foi o Roberto de Carvalho, a sua sacerdotisa na época, dando uma entrevista falando sobre a Wicca e sobre essa religião, né? O Roberto, ele iniciou naquela época um movimento que foi relativamente tímido, mas que de pouquinho em pouquinho ele foi ganhando força, foi juntando pessoas que também estavam conectadas com o espírito da bruxaria, e ele tentou criar um movimento de reconhecimento da bruxaria no país como uma religião. E para isso ele fundou, na época, a Igreja da Bruxaria do Terceiro Milênio, né? Que tinha o apoio de vários praticantes de bruxaria daquela época, diversas pessoas que acreditaram nesse projeto, né? E apesar desse projeto ele nunca ter de fato saído do papel, né? Ele chamou a atenção da mídia. A mídia queria saber quem são esses bruxos, quem são essas pessoas, o que elas têm
para dizer, não é? Então, o Roberto foi capa dessa revista pela primeira vez no Brasil, falando da Wicca e trazendo uma ruptura de pensamento sobre a bruxaria, porque até aquele momento, com certeza, no país, as pessoas acreditavam que essa crença, né, que está sempre um misto de fantasia e realidade na cabeça das pessoas, era conectada com o mal, com a maldade, com o diabo, com o demônio, era parecida com o satanismo. E aí o Roberto ele vem, através dessa revista, e fala, olha, não tem nada a ver com isso. A bruxaria ela é uma religião é, focada na fertilidade, conectada com as forças positivas da natureza, que busca a complementaridade entre homem e mulher, por isso que existem duas forças que são celebradas, que é a deusa, a criadora, e o Deus, o consorte, né, dessa deusa, filho e consorte da grande mãe. E é uma religião que não tem grandes dogmas, mas tem uma única diretriz: sem a ninguém prejudicar, faça o que você desejar. Então, se a gente olhar a própria história do Roberto de Carvalho, que inclusive estará, a gente está dia 27 aqui em São Paulo, inaugurando o primeiro museu de bruxaria, né? Ele estará lá entre as grandes personalidades, ele já faleceu, mas estará num hall contando a história dele, né? Se a gente observar a própria história do Roberto, a gente vai entender como é que a bruxaria ela se desenvolveu no Brasil. O Roberto, né, ele tinha tido contato com a bruxaria já na década de 80, em 1982, e ele, depois de estudar isso através de livros que ele trouxe de fora do país, ele, e algumas obras nacionais também, claro, ele se auto-iniciou em 1989, e aí ele formou o seu próprio coven, né, e ele passou, então, a treinar pessoas na Wicca, a aceitar essas pessoas para treinamento, através desse grupo que foi auto-formado, tá? Então, a gente percebe, a gente entende que, com certeza, a maior parte das pessoas que praticavam bruxaria naquela época, com certeza tiveram uma história muito parecida com a dele, não é? Compraram esses livros ou tiveram contato com essa literatura nas suas viagens ao exterior, e aí, então, trouxeram isso para o Brasil, começaram a praticar, reunir pessoas ao seu redor que também acreditavam em algo parecido e começaram, então, juntos, né, decidiram juntos celebrar os antigos deuses da natureza, né, criando os seus próprios grupos autoformados. Isso é um pouco diferente de como a Wicca ela se desenvolve no mundo inteiro, porque a Wicca ela é uma religião de tradição, não é? Então, para você ser praticante de Wicca, você geralmente vai ser aceito em um grupo de pessoas que foram aceitas em outros grupos e assim sucessivamente, uma linhagem ininterrupta que chega até Gardner, não é? Que chegaria até o fundador daquilo que a gente chama de Wicca gardneriana, que é a principal vertente da Wicca, que foi quem acabou delineando, né, os traços de todas as outras tradições de Wicca que surgiram com o passar do tempo. Né? Como a Wicca gardneriana ela é a mãe de todas as tradições, com certeza ela teve uma influência muito importante sobre todas as outras tradições, as outras formas de Wicca que foram surgindo a partir dela. Não é? Então, tradicionalmente falando, a Wicca ela é uma religião de linhagem sucessória. Não é? Para você praticar essa religião, você é aceito por alguém, que foi aceito por alguém, que foi aceito por alguém, até que você consiga chegar na figura de Gerald Gardner, né? Ou em alguns casos, quando a gente está falando de uma Wicca mais contemporânea, mais moderna, dessa Wicca que surgiu nos Estados Unidos, pelo menos até o fundador daquela tradição. Muitas vezes, nem sempre essa linhagem ela realmente ela é ininterrupta, tem alguns gaps no meio do caminho, que é claro, uma religião que tem 70 anos de história, nem sempre ela se desenvolve de uma maneira homogênea. Não é? Mas esse fenômeno da auto-iniciação, dos grupos formados, autoformados, dos covens autoformados, ele também começa nos Estados Unidos, no momento em que existiam mais pessoas querendo fazer parte da Wicca do que grupos para recebê-las.
né, para recebê-las. Então, naquele momento surgiu o conceito do que a gente chama de bruxaria solitária, aonde as pessoas, elas, através dos conhecimentos dos livros, elas começam a praticar e assim então decidem se autossagrar aos deuses. Esse movimento da bruxaria solitária nos Estados Unidos, ele surge, de fato, né, como uma tentativa de fazer com que as pessoas pudessem aguardar até que a religião ela crescesse, se desenvolvesse, se espalhasse de uma forma orgânica nos Estados Unidos, até que essas pessoas pudessem ser aceitas formalmente dentro dos covens. Mas o que acontece é que sempre, né, o número de pessoas até hoje que se interessa pela Wicca é maior do que as comunidades capazes de recebê-las. Então, essas pessoas que começaram a praticar solitariamente, muitas vezes não conseguiram achar esses grupos, ou não tinham grupos ainda disponíveis nas suas regiões, acabaram autoformando os seus covens, não é? E a linhagem dessas pessoas se conta a partir delas mesmas, não é? Então, é uma forma alternativa, não é a forma tradicional das coisas acontecerem, mas é uma forma alternativa que é o resultado desse boom que a bruxaria teve no mundo, não é? E da maneira desorganizada que ela cresceu. Então, no Brasil, com certeza, não é? Isso aconteceu dessa forma e a própria história do Roberto ela conta um pouquinho disso, né? Depois de algum tempo, o grupo dele foi dissolvido e a Igreja da Bruxaria do Terceiro Milênio realmente nunca aconteceu, o projeto ele foi engavetado, e o Roberto ele faleceu em 1999, né, de um ataque cardíaco. Então, a partir daí, muitos dos sonhos dele, das visões dele, acabaram não se concretizando, porque ele acabou falecendo de forma muito precoce, não é? E naquela época, gente, na verdade, desde 92, já tinha um espaço aqui em São Paulo, que muita gente já deve ter ouvido falar, que é o Espaço Cultural Além da Lenda, que foi fundado pela Heloísa Galves, que era uma amante da Wicca, uma pessoa que amava a deusa de uma forma muito profunda, que trouxe os primeiros livros de fora de Wicca para cá. Chegou, inclusive, né, o amor dela pela Wicca era tão grande que fez com que ela criasse um selo editorial que se fundiu com a editora Gaia, né, e foi o selo Gaia Além da Lenda, que foi responsável pelos principais livros que chegaram aqui do Brasil, não é? E naquela época a Heloísa tinha uma loja ali na Oscar Freire, que era quase como se fosse um ponto de encontro dos bruxos, o grande point dos bruxos, onde acontecia ali palestras, eventos ligados ao Wicca, o Halloween a cada ano, que parava a rua, eram momentos assim, hoje falando, né, as pessoas que chegaram na Wicca em torno de 20 anos para cá não viveram esse alvorecer e não conheceram e não souberam da importância desse espaço cultural chamado Além da Lenda, que foi uma loja que vendia gnomos, que começou com essa onda de gnomos, de fadas, de elementais, a ponto de chegar a ter 50 franquias espalhadas pelo Brasil. Aqui em São Paulo, que é onde eu vivo, basicamente você não conseguia entrar em um shopping e não encontrar uma loja Além da Lenda. Foi uma grande potência. E essa grande potência foi, de verdade, uma plataforma, não é, uma base para que a Wicca ela pudesse se espalhar por diferentes regiões do Brasil. E aí veio esse selo que eu falei, o selo Gaia Além da Lenda, que espalhou os livros todos, trazendo o Scott Cunningham, J.J. Connery, grandes nomes da literatura americana da Wicca, né? E assim a Wicca ela foi se espalhando pelo Brasil. Naquela época, muitos de nós, né, que éramos os bruxos, que estavam tentando fazer esse movimento acontecer ali, acabamos tornando aquele espaço da Além da Lenda uma extensão da nossa casa. Né? Eu digo que era quase como se fosse o nosso reduto. Né? Então, a loja, com as publicações, com os produtos, com as atividades, fez com que esse movimento da Wicca no Brasil ele ganhasse força
a ponto de se tornar um movimento expressivo religioso. Tanto que foi a Heloísa, a dona da Rede Além da Lenda, que me convidou para escrever esse livro, que é o livro Wicca, a Religião da Deusa. Eu tinha escrito na época um outro livro anterior meu, que não fez tanto sucesso quanto esse Wicca, a Religião da Deusa, que é o livro Ritos e Mistérios da Bruxaria Moderna. E aí eu levei para a Heloísa na época, pedi para ela fazer o prefácio. E aí ela falou, olha, eu acabei de voltar da Gaia, a gente fez uma reunião, nós vamos lançar o seu Gaia Além da Lenda, você não quer publicar esse livro pela gente? Eu falei, olha, Lu, não dá, porque eu já assinei contrato com essa outra editora, era uma editora bem menor, né? Mas já tinha esse contrato assinado. Aí eu falei para ela que não dava, mas que seria um prazer se eu pudesse tê-la escrevendo o prefácio daquele livro para aquela editora. Aí ela falou, então vamos fazer um combinado? Eu vou escrever o prefácio, mas você escreve um livro para a gente publicar pela editora Gaia Além da Lenda? Aí eu falei assim, escrevo. Ela falou, você consegue em 6 meses escrever? Eu falei, nossa, 6 meses é pouco tempo, né, Elô? Não vou conseguir e tal. Aí ela falou, não, vai, tenta entregar em 6 meses, porque seria o prazo ideal para cair no nosso calendário de lançamentos. Eu até entreguei o livro um pouquinho antes de completar 6 meses, e esse livro se tornou o que hoje, né, a obra que foi extremamente importante para o movimento da religião. Se a Elo, né, naquela época, através da Além da Lenda, das atividades, dos produtos, da loja, ela acabou sendo um reduto para os bruxos e um espaço onde a gente podia se encontrar, se conhecer, se reconhecer, né? Esse livro, O Wicca, a Religião da Deusa, ele foi o livro que foi a resposta para o que as pessoas estavam buscando, a ponto de que hoje ele é o livro mais vendido da Wicca no Brasil, já tem 20 anos, ele continua sendo o livro mais vendido. A gente acabou de lançar essa edição nova aqui, que é a edição comemorativa de 20 anos, que saiu no ano passado, em junho do ano passado, quando completou 20 anos de publicação. Esse livro já vendeu mais de 250 mil exemplares, o que representa mais de 1 milhão de pessoas que leram essa obra no Brasil, porque no Brasil a gente faz um cálculo de 5 livros, 5 pessoas para cada livro vendido, que leem o livro, né? Então isso dá mais de 1 milhão de pessoas que leram essa obra. Então esse livro, ele que acabou se tornando esse primeiro best-seller, né, sobre o tema no país, que hoje conta com uma marca de mais de 1 milhão e 200 mil leitores, né, foi ele que abriu o caminho para que esse movimento ele definitivamente pudesse acontecer e se instaurasse no país, porque pela primeira vez um bruxo brasileiro estava escrevendo sobre o Wicca com todas as adaptações necessárias para a nossa prática aqui no Brasil. Uma das reflexões que eu faço nesse livro, por exemplo, é sobre o próprio conceito do sabás, não é? Porque até esse livro sair, todo mundo celebrava as datas mais importantes da Wicca, que são os sabás, de acordo com as datas do hemisfério norte, porque ninguém tinha parado para refletir que aqui as estações elas são ao contrário, não é? Enquanto lá você celebra o inverno, aqui a gente está celebrando o verão. Enquanto lá você celebra o outono, aqui é a primavera, não é? E assim sucessivamente. Então, se as celebrações da Wicca, das nossas datas sagradas, elas levam em consideração o fluxo da natureza, as marés sazonais, a gente tem que inverter as datas, não é? E foi a primeira vez que saiu um livro trazendo essa reflexão, falando da necessidade de fazer a inversão das datas e fazer uma roda do ano, que é como a gente chama as datas do nosso calendário sagrado, né? As datas da Wicca, são chamadas em conjunto, são 8 ao todo, mas são chamadas em conjunto de a roda do ano. Foi a primeira vez que teve uma reflexão de fazer uma roda do ano adaptada ao hemisfério sul, que é onde nós estamos aqui. Então, aí eu trouxe, né, a necessidade de mudar todas as datas, trouxe as adaptações necessárias, falei, olha, quando lá está celebrando tal coisa, aqui a gente está celebrando essa coisa, né? E aí as pessoas começaram a refletir sobre a sua própria espiritualidade, sobre a sua própria religião, né? Então, se a gente pensar, né, foi na década de 90 que
esse alvorecer da Wicca aconteceu aqui no Brasil, que diversos movimentos importantes e acontecimentos importantes eles começaram. Um desses acontecimentos, por exemplo, foi em 1998, o primeiro encontro de bruxos, né? Em 1998 também a fundação da Abra Wicca, Associação Brasileira da Arte e Filosofia da Religião Wicca. Um pouquinho depois, né, a gente teve o projeto Deusa 2000, que também foi um evento mundial que abraçou o Brasil e que aconteceu naquela época. O Dia do Orgulho Pagão, que também chegou aqui no Brasil, meados de 2000, 2001. Então, todas essas coisas foram fazendo com que o Brasil fosse dialogando com o mundo lá fora, dialogando com as pessoas lá de fora, não é? E teve como base o livro Wicca, a Religião da Deusa, despertando esse interesse nas pessoas e dando para as pessoas subsídios para suas práticas e para a sua espiritualidade, ensinando a elas os rituais, ensinando a elas os conceitos sobre a religião, né? Ensinando a essas pessoas a nossa filosofia, as nossas liturgias, as nossas invocações sagradas, né? Antes de eu entrar aqui, eu estava falando com o pessoal aqui do staff do Encontro da Nova Consciência, a gente estava falando sobre algumas ferramentas antigas da internet. A Wicca no Brasil, ela também, obviamente, o crescimento dela não se deve somente a esse livro, que foi importante, mas que foi um marco, mas não foi só isso que fez com que a bruxaria crescesse. O próprio surgimento da internet e as pessoas se conhecendo na internet, participando dos grupos, das salas de bate-papo, não é? Fez com que a bruxaria ela se expandisse. Você imagina que no Orkut, em meados dos anos 2000 e pouquinho, né, nós já tínhamos um grupo ali, num grupo chamado Sociedade Wicca, onde aquele grupo reunia mais de 40 mil brasileiros ligados ao Wicca. Pensa que naquela época, um número bem pequeno de pessoas usavam a internet. Não é? Já antes disso, as próprias plataformas do Yahoo Groups, que começou como o Unleashed, que virou e-Groups, que virou Yahoo Groups, né? Ele já reunia na década de 90 em torno de aproximadamente 3 mil, 4 mil pessoas em listas de discussões sobre bruxaria. Imagina, uma época em que poucas pessoas tinham acesso à internet, né? Esse número é um número substancial, é um número grande até hoje, se a gente pensar, 40 mil pessoas, né? É um número grande até hoje, 3 mil pessoas para uma lista de e-mails, para você receber todos os dias e-mails discutindo sobre bruxaria, é um número grande até hoje. Imagina então naquela época, não é? Hoje a gente tem aí uma ideia de que existe 1% da população brasileira que está diretamente conectado ao Wicca. Então, você imagina que isso praticamente 2 milhões de pessoas aí, não é? Ligados a esse movimento, fazendo com que esse movimento cresça diariamente. E isso é um número muito maior do que o número de muitas religiões que são consideradas até mais oficiais do que a própria bruxaria. Isso é um número maior do que, por exemplo, o número de budistas, isso é muito maior do que o número de Hare Krishnas, isso é muito maior, talvez, do que o número de judeus no Brasil. E, no entanto, todas essas religiões têm mais visibilidade do que a nossa, não é? E aí eu acredito isso a duas coisas, né? Primeiro, esses estigmas negativos que ainda pairam sobre a bruxaria na mente de muitas pessoas, em um país que tem se tornado cada vez mais cristão, que é o caso do nosso país. Então, você imagina que toda religião que não é cristã, ela é uma religião diabólica, né, aos olhos dos cristãos. Então, a nossa religião acaba se tornando isso aos olhos de muitas pessoas que são mais intolerantes, né? Não são todos os cristãos, obviamente, tem pessoas extremamente tolerantes e extremamente graciosas e amáveis e humanas, né, dentro dessa religiosidade. Mas tem um número muito grande de pessoas que pregam a intolerância. Então, obviamente, eu acredito essa invisibilidade dos bruxos no Brasil ao fato de nós sermos uma sociedade basicamente, majoritariamente cristã, né? E a segunda possibilidade é porque a bruxaria
ela é uma das poucas religiões em que você pode praticá-la de maneira solitária. Você não precisa estar no seio de uma comunidade para praticar essa religião, que não é o que acontece nas outras religiões, não é? Você é católico porque você vai à igreja, você é espírita porque você vai ao centro espírita, não é? Você é budista porque você vai ao templo budista. Na Wicca há duas possibilidades. Você pode ser Wiccan ou Wiccaniano, que é como a gente usa a terminologia no Brasil, porque você faz parte de um coven, ou porque você pratica esta religião solitariamente, através dos conhecimentos que você recebe nos livros, e assim você faz parte da comunidade, de uma maneira conceitual, não física, não é? Então, como tem um número muito grande de pessoas que praticam essa religião solitariamente, não pertencem às comunidades da Wicca formais, se torna muito mais difícil de rastrear essas pessoas, né? De rastrear esses números, e isso faz com que a gente pareça uma religião mais invisível aos olhos das pessoas e que só vão, obviamente, pensar na gente em momentos em que querem explorar o lado mais peculiar da religião, né? Então, quando é a época do Halloween, todo mundo chama os bruxos para dar entrevistas na televisão, mas sempre associam aquela imagem a algo divertido, meio cômico, como se não fosse alguma coisa muito séria, não é? Como se fosse uma peculiaridade mesmo, né? Quase como se fosse uma especiaria, né? Eu digo. Claro, existem órgãos da mídia que são extremamente responsáveis na hora de mostrar a imagem dos bruxos e da bruxaria, mas ainda existe ainda uma exploração muito grande dessa imagem mais caricata, né? Nessas épocas específicas. Aí lembram que a gente existe, chamam a gente para os programas e o ano inteiro a gente passa invisível, né? Então, quer dizer, a gente vai ter um caminho muito grande aí de reconhecimento, um caminho muito grande de respeito a ser trilhado, inclusive perante as outras religiões, não é? Um grande problema que a gente vive nesses processos de diálogos entre religiosos, e eu participo de vários encontros, eventos, né, iniciativas interreligiosas. Estive até no Parlamento Mundial das Religiões representando a Wicca do Brasil há um tempo atrás. Faço parte aqui do Fórum, né, de Diversidade Religiosa de São Paulo, que é o primeiro fórum instituído pelo governo, que foi instituído pelo governo do Estado de São Paulo, que faz parte da Secretaria de Cidadania e Justiça do Estado de São Paulo. Lá eu tenho uma cadeira. Então, quer dizer, eu estou habituado a estar nesses eventos de diálogo interreligioso, e uma das coisas que a gente mais se depara nesses eventos é aquele lema de que não importa qual seja a religião, que o Deus é o mesmo para todas as religiões, não é? E isso não é verdade. Isso é uma hipocrisia, né? Porque eu acho que a gente pode se unir sim nas nossas semelhanças, acho que existem semelhanças entre pessoas de todas as religiões, por mais diferentes que essas religiões sejam, mas o Deus não é o mesmo para todas as religiões, não é? Para a Wicca não é, porque já começa que para a Wicca a gente acredita que não é um Deus, é uma deusa, não é um ser masculino, é um ser feminino, já começa por aí, não é? Então, a gente ainda vive um processo de desrespeito todos os dias. Claro, porque muitas pessoas realmente não sabem qual é a base da nossa espiritualidade, da nossa religião, e pecam pela ignorância. Ok, toda ignorância ela é perdoada, mas algumas pessoas repetem o discurso, conhecem, sabem, têm elementos suficientes para poder fazer essa diferenciação, né? E repetem esse discurso baseado na hipocrisia. Então a gente tem que começar a respeitar as pessoas, né? Deus não é o mesmo para todas as religiões, aliás, para algumas religiões existem vários deuses, não existe um Deus só, né? Não tem nem o conceito de um Deus único que criou todas as coisas, não é? Aí você tem religiões, para determinadas religiões, Deus não existe, não é? Se você pensar aí no budismo, por exemplo, não tem o conceito de um Deus, de uma divindade. Então, a gente tem um longo caminho a trilhar,
para respeitar as diferenças das religiões e para ter realmente um discurso que seja inclusivo, que não seja excludente e que também não seja baseado, né, na hipocrisia, ou então baseado na maioria, não é verdade? A gente tem um longo caminho a ser trilhado. Também na bruxaria e outras religiões também acredito que tem esse mesmo dilema, não é? Então, fica aqui, inclusive, essa minha fala, até como uma reflexão para você que talvez nunca tenha pensado dessa maneira, nunca tenha conseguido né, perceber que existem tantas nuances entre as diferentes religiões e que, às vezes, você falar para a pessoa que Deus é o mesmo para todas as religiões, quando a gente está tentando meio colocar panos quentes, né, e dizer, não importa o que aconteça, você é meu irmão, não é? Na realidade, para algumas pessoas isso pode ser só como uma ofensa, né? Então, que fique aqui essa reflexão. Ainda mais como um evento como esse, onde tem lideranças de tantas religiões, pessoas tão esclarecidas, né? Pessoas tão amáveis e que exercitam diariamente esse discurso de inclusão e de respeito, não é? Eu tenho certeza que todo mundo vai aprender muito aqui ao longo desses dias do evento, sobre como respeitar, sobre como tolerar, não é? Como tolerar não é nem a palavra correta, porque tolerar é tipo, você pode fazer e eu faço de conta que não ligo, né? Eu sempre penso na palavra tolerar dessa maneira, né? Mas é como respeitar e como incluir essas pessoas, né? Olha, tem o Ricardo. O professor Ricardo, querido, que saudade. Ele falou, não, sou budista, mas sinto uma enorme empatia com a Wicca e outras formas de paganismo. O iniciador no paganismo foi Monteiro Lobato, ainda na minha infância, com os seus livros sobre a mitologia grega. Monge, ó, um abraço para o senhor, muita saudade, muito carinho, muito amor. O monge Ricardo, para quem não conhece, é um dos baluartes do encontro da nova consciência. Quando eu aqui cheguei, ele já estava junto com pessoas tão queridas, né, como a Sandra Pega, que já se foi, e pessoas tão amadas, viu? Ele é um dos meus grandes amores. A gente lembra com muita saudade dos encontros presenciais, quando a gente se encontrava no lobby do hotel e a gente discutia coisas tão lindas, tão maravilhosas. Descobrimos que somos apaixonados pelo imperador Juliano, né? Os dois. Ele tem uma paixão muito grande pelo imperador Juliano, eu também tenho uma paixão enorme pelo imperador Juliano, que, apesar de ser chamado Juliano o apóstata, ele foi o imperador que tentou restaurar os dias de glória e de respeito às religiões pagãs na antiga Roma. Né? Então, por isso que ele é uma das figuras imperiais tão amadas pelos pagãos do mundo todo. Então, a gente, nessas nossas conversas, diálogos, a gente descobriu esse carinho que temos pelo imperador Juliano juntos. Não é? Então, tem mais gente falando. Luiz, Claudinei, como você acredita que devemos propagar mais o conhecimento da Wicca no Brasil, uma vez que a maioria de nós estamos solitários? Como fortalecer essa rede? Te admiro muito. Ele é de Pantanal, olha que lindo. Luiz, na realidade, apesar de todos nós praticarmos solitariamente, uma grande maioria praticar a religião solitariamente, né? Todos nós somos um representante dessa religião. Representamos essa religião. E eu acredito piamente que não há maneira melhor da gente propagar o conhecimento e da gente mostrar quem nós somos e o que nós acreditamos e o que nós fazemos, que não seja o nosso próprio exemplo, as nossas próprias atitudes. Aquele ditado que se diz, né, que atitudes dizem mais do que palavras, muitas vezes soa piegas, mas é a maior realidade. Não adianta você ser um pagão e você não respeitar a natureza, não respeitar o próximo, não respeitar a liberdade do outro, né? O direito de ir e vir, o direito do outro se expressar no mundo como ele quer, como ele deseja. Eu acho que a gente tem que começar o trabalho, começando o trabalho de casa, né? Ensinando as pessoas que convivem com a gente todos os dias, as pessoas que estão ali diariamente conosco, no nosso dia a dia, e tornando essas pessoas que, mesmo que não se tornem bruxas, que não se tornem wiccanianos, que se tornem mais humanas. Porque esse é o intuito da Wicca, né? Tornar o ser humano
um ser humano mais humano, um ser humano mais digno e um ser humano que respeita a liberdade e o direito de ir e vir do outro, de ser o que ele quiser ser, né? Desde que respeite a nossa principal diretriz, que é, né, faça o que você quiser sem prejudicar a nada nem a ninguém, né? Faça o que desejar, desde que a pessoa ela exercite essa diretriz, ela pode ser quem ela quiser ser, né? E hoje, nesse mundo, a gente vive um mundo onde todo mundo está sendo cerceado todos os dias, né? Para que a gente se torne quem a gente não é. Então, eu acho que o grande papel da Wicca agora, nessa nova onda, né, nesse novo Aion, é ajudar as pessoas, os seres humanos, a encontrarem a sua essência e manifestarem a sua essência no mundo. Acho que a gente já passou um pouco dessa fase de, apesar de eu estar falando aqui do respeito e tudo, claro, são bandeiras que a gente sempre tem que trazer com a gente e que estão em pauta todos os momentos, mas acho que a gente já passou um pouco dessa fase, né? Agora a gente está na fase de tentar, através da nossa espiritualidade, dos nossos princípios, ajudar que as pessoas se realizem no sentido de se manifestarem, né, de serem quem elas verdadeiramente são, porque o mundo precisa de diversidade. É pela falta de respeito à diversidade que a gente está encontrando essa intolerância no mundo, esse fascismo que está se espalhando pelo mundo, pelo universo, essa onda de conservadorismo e tantas coisas que são antinaturais, não é? É só você observar a natureza, olha como a natureza é diversa, como a natureza é linda, quantas cores, quantas espécies vivem simultaneamente em harmonia. Né? O ser humano tem muito a aprender com a natureza. Né? E a Wicca, por ser uma religião que celebra a natureza, tem muito a nos ensinar nesse sentido. Não é? Então, gente, para finalizar, que eu sei que eu já estou chegando no finalzinho, passa tão rápido, né? Esse movimento todo que eu falei para vocês, da Wicca no Brasil, ele não parou de crescer, continua crescendo todos os dias e cresce através dos nossos atos, das nossas atitudes, dos nossos sonhos que nós desejamos que se realizem nesse mundo e nesse universo. A Wicca no Brasil ainda é uma religião muito jovem, ela tem em torno de 20 anos de um movimento estruturado, ela tem muito a crescer, né? Mas um fenômeno que a gente vê hoje em dia no mundo, que a gente vê que jovens hoje eles são muito mais maduros, né? Com muito mais antecedência de tempo, talvez isso seja uma realidade também para muitos e muitos movimentos, porque a gente tem as histórias dos outros movimentos para nos basearmos e para levarmos como inspiração, mas também como uma fonte de conhecimento e de experiência para a gente não repetir os mesmos erros do passado. Não é? Então a Wicca ainda é uma religião jovem, tem um longo caminho a percorrer, não é? E eu espero que os próximos 20 anos dessa religião sejam anos de conquistas ainda mais grandiosas e que os bruxos do Brasil, né, e do mundo, mas sobretudo desse país, que é o meu país e que eu tanto amo, possam continuar colaborando para que a nossa Wicca seja uma Wicca que vai ensinar o mundo a ser diferente, né? Que a gente possa exercitar esses nossos princípios, que os princípios não fiquem só nos livros, que os princípios não fiquem só no reino das ideias, que a gente coloque todos os dias, ao acordarmos, ao levantarmos, ao agirmos, né? Ao sermos a expressão dos deuses que nós somos no mundo, que nós possamos colocar esses princípios em ação para assim transformarmos a nossa realidade e sermos agentes de transformação, agentes multiplicadores. A Wicca ela não quer que todas as pessoas se tornem wiccanianos. A gente não acredita, inclusive, que a nossa religião é a única religião que é a correta e que é a certa. Né? Nós cremos que todas as religiões têm algo de valor para compartilhar com o mundo e que religiões são como roupas. As pessoas elas vestem e usam, ou fazem parte, no caso das religiões, daquelas que se encaixa melhor, né, no seu corpo, no caso das religiões, na sua mente, no seu coração. Então, mais uma das coisas que
como praticantes da Wicca, a gente quer é que as nossas ações e os nossos atos, eles sirvam de exemplos para que as pessoas se tornem espelhos daquilo que nós fazemos. E por isso a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente faz, não é? Então, vamos todos os dias exercitarmos a nossa consciência, vamos todos os dias procurar errar menos, vamos todos os dias procurar fazer o bem, e todas as religiões, e em todas as religiões, na realidade, eu não conheço uma religião que não queira tornar o ser humano alguém melhor, não é? O mesmo caso é o caso da Wicca. Então, que as nossas atitudes sirvam de exemplos para que as pessoas se mirem na gente e assim ajudem o mundo a se tornar um lugar de mais amor, de mais harmonia, de mais equilíbrio, de mais respeito, de mais aceitação, um mundo mais agradável para se viver do que tem sido o nosso mundo, né? Do que esse mundo que a gente tem vivido para as futuras gerações. A Wicca ela não está só preocupada com o mundo que a gente vai deixar para as futuras gerações, mas com as gerações que nós vamos deixar para o mundo. Tá bom? Eu quero agradecer muito o carinho de vocês, agradecer por vocês estarem comigo aqui, por sempre serem tão carinhosos comigo, aos coordenadores, né, da ONG, da Nova Consciência, a Iris, ao MOB, a todas as pessoas, né, por sempre fazerem questão que eu esteja aqui, eu sempre estarei, viu? Só não estou quando realmente é inviável, é impossível, porque para mim estar nesse encontro, estar em casa, estar entre família, estar entre pessoas que eu amo, que eu tenho um carinho imenso e que, infelizmente, às vezes só consigo ver uma vez por ano, tá? Que eu gostaria de estar muito mais próximo, não é? Mas contem sempre comigo para participar, para estar presente no encontro, porque espalhar a beleza que esse encontro eu faço todos os dias em todos os lugares que eu estou. Eu convido todo mundo, né? Pareço um artista de carnaval, que está sempre convidando o pessoal para ir, né, para a sua terra no carnaval, para ir para Salvador e tal, para o Rio de Janeiro, para ver o carnaval. Eu pareço um artista de carnaval, convidando todo mundo para no carnaval estar no encontro da Nova Consciência. Todo mundo que eu sei que ama a espiritualidade, que gosta de espiritualidade e que são visionários nesse mundo, quando eu encontro e que eu sinto que há uma ressonância com o propósito do encontro, eu falo: você conhece o encontro da Nova Consciência? Então você deveria conhecer, né? Você deveria estar lá. O encontro acontece a cada carnaval, transforma Campina Grande num ponto de luz nesse mundo tão conturbado que a gente tem vivido, né? Então, quanto mais gente a gente conseguir somar e trazer para o encontro, melhor. Então, contem sempre comigo também para ser garoto propaganda do evento, tá bom? Gente, um beijo enorme, obrigado pelo carinho e continuem conectados na programação do evento, que eu sei que está maravilhosa. Eu já estou vendo algumas das atividades e continuarei plugado aí nesses dias de carnaval, porque em épocas de pandemia, carnaval é em casa, respeitando isolamento social, não é? Distanciamento, respeitando a vida das outras pessoas, respeitando a nossa vida também. E parabéns pelo encontro, por fazer isso, por ser esse exemplo nesse momento, viu? E estamos juntos, sempre. Um beijo, gente. Feliz carnaval para todo mundo em casa e com muita espiritualidade e luz. Tchau, tchau.